Além disso, a condição está entre as principais culpadas por infarto, acidente cardiovascular cerebral e outros problemas também. Somente no ano de 2017, a pressão alta matou um pouco mais de 10 milhões de pessoas. Bom, e além da alimentação inadequada, há, claro, outros fatores determinantes para a hipertensão. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o doutor Alfredo Salim, que é médico de família e já está no estúdio aqui com a gente. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui aos sábados. Acho que é legal a gente começar explicando para as pessoas o que é, de fato, a pressão alta, né, arterial. A pressão arterial, é interessante as pessoas entenderem que todo mundo ouve falar no tal 12/8, 120 verdade. por 80. O que significa isso? Quer dizer, essa medida que é feita em milímetros de mercúrio, certo? Mas tem aparelhos que substituem aquele manômetro de mercúrio que vem aquela coluna. O que significa a pressão máxima ou sistólica, que atualmente está bem restrita à condição de estar normal ou acima do normal, é o 120, o 12. Significa a força com que o coração bate, a sistólica, e ele bate e manda esse sangue circulando pelo corpo. Então, essa é a pressão sistólica. E o que é a diastólica, a mínima, diástole, é quando o coração relaxa, é a força com que o sangue tem impacto com a parede dos vasos. Então, a pressão arterial é uma relação entre a força com que o sangue é impulsionado pelo batimento cardíaco e a mínima é a força com que o sangue bate na parede do vaso. E isso faz com que o sangue circule pelo nosso corpo. Então, esse é a essência da pressão arterial. Já tivemos muitas versões de quanto a pressão é normal, é baixa ou é elevada. Hoje em dia, se encara com uma pressão normal, a pressão que seja 120 por 80 ou 12/8. Acima desses níveis, 12 de sistólica, de máxima, e 8 de mínima ou diastólica, já se encara como hipertensão arterial. Um pouquinho abaixo disso é problemático também? Abaixo de 12/8? Não, Tá. se a pessoa não tiver nenhum sintoma de hipotensão ou se não tiver infectada, com sinais de queda de pressão, quer dizer, de dificuldade circulatória, isso não tem significado. Claro. Quando a pressão é baixa, existem outros sintomas associados. Muito bem. Hipertensão arterial, porque é uma doença que acomete 25% da população aproximadamente. A hipertensão arterial, chamada essencial, quer dizer, não tem uma causa evidente, quer dizer, nasce com o ser humano, tem uma tendência genética, costuma ocorrer, se iniciar entre os 20 e 30 anos de idade, cedo, certo? Ela é uma doença silenciosa, isso é importante. E a gente sempre acha que vai ter, né, um sintoma, doutor. Quando a pressão está extremamente elevada, a pessoa pode ter sintomas como a cefaleia, como a dor de cabeça, enjoo, mal-estar, uma dor na nuca. Tudo bem, mas isso já é em níveis elevados. Se você pensar que 12/8, um pouco acima de 12/8, já é considerado hipertensão arterial, a pessoa não sente nada. Bom, doutor Salim, e daí? Eu não sinto nada, estou com a pressão um pouco elevada, por que é que eu tenho que me tratar? Porque a hipertensão arterial silenciosa, ela vai minando os nossos vasos, ela vai levando à arteriosclerose. Ela vai lesando lentamente a parede dos nossos vasos. Os vasos vão se engrossando, vão depositando cálcio. Já certo? Pode ser tarde demais, e então. Vai já começar a trazer problemas futuros. O coração, para bater, para impulsionar esse sangue pelo corpo, ele vai se hipertrofiando, vai engrossando, certo? Então, tudo isso, e a pessoa não sente nada. Isso é por esse motivo que nós sempre aconselhamos que todo ser humano
deve ter a sua pressão muito bem controlada. Quando se fala muito bem controlada além de frequentar o médico, além de acreditar que ele é hipertenso, tomar medidas de hábitos, por exemplo, não deve ser sedentário. Mais uma doença que o fato da pessoa ser sedentária, não fazer exercícios físicos, prejudica. Tem uma coisa em hipertensão arterial que todo mundo deve saber: a ingestão de sal. O sódio do sal de cozinha é um problema em excesso, grande do brasileiro, né? É um problema grande do brasileiro e é um problema grande na compensação da pressão. Faz parte de todo o tratamento de hipertensão arterial a redução da ingestão de sódio na sua alimentação. E o brasileiro, tanto na comida fabricada, industrializada, quanto na feita em casa, o arroz e o feijão ali, que são deliciosos, mas carrega uma quantidade exagerada de sal. E isso prejudica o controle da hipertensão arterial. Então, nós temos que dar dicas para as pessoas, para elas entenderem. Por exemplo, eu ouço muito falar, não, eu não vou tomar remédio porque eu tenho pressão alta, meu médico já falou no meu serviço, mas eu não vou usar por quê? Porque quando eu começo a usar remédio para pressão, eu vicio no remédio e nunca mais vou parar. Mas é para viciar mesmo. Você tem que receber medicação. É como se fosse reeducar o corpo, exatamente, né? Para manter a sua pressão em ordem. O que você não pode é viciar na hipertensão, porque aí você lesa os vasos, claro. Certo? Então, aí tem uns homens que falam, doutor, mas esses remédios para pressão causam impotência sexual. Não. Tem algumas medicações que podem levar à disfunção erétil, sim, ter dificuldade em ereção, mas com a suspensão da medicação, isso volta ao normal rapidamente. Então, é obrigação do médico rever a medicação para que isso não ocorra. A pessoa não vai ficar impotente porque toma remédio para pressão, certo? Então, a pessoa tem que saber que, tendo hipertensão arterial não controlada, aumenta o risco de AVCs, de derrame, aumenta o risco de problemas oculares, glaucoma, descolamento de retina, aumenta o risco de infarto. Problemas generalizados, né? Generalizado. Insuficiência renal, tromboses, má circulação em geral. E é a grande causa de acidente vascular cerebral. Então, a nossa função é dar para a população dicas de que, quando você tem histórico familiar de hipertensão e está ciente que é hipertenso, controle sua pressão, aceite a orientação médica, aceite as medicações, faça controle devido. Não é numa medida de pressão que você vai dizer que é ou não é hipertenso. Tem que verificar e reverificar. E ao se constatar que a pressão está acima de 12/8, se dispõe a se tratar, tanto de maneira alimentar, de atividade física e de medicações, porque senão você está com uma doença silenciosa que em pouco tempo começará a trazer problemas em todo o seu sistema circulatório. E doutor, como é que a gente faz para identificar? Vou trazer um exemplo pessoal. Minha avó tinha pressão alta, minha tia tinha. Os meus pais não têm, né? Mais diretamente ligados geneticamente, eu também não tenho pressão alta. Eu posso desenvolver um dia pressão alta? Quais são os motivos, além, claro, da má alimentação que o senhor já disse, o excesso de sal? Existe essa possibilidade de que um organismo como o meu tenha essa tendência em algum momento? Existe sim. Você não é obesa, você não fuma, que é uma coisa importante para quem... Né? Você não é sedentária, você não deve abusar de sal da sua alimentação, não deve usar alimentos gordurosos, então você pode ser uma hipertensa potencial, mas que está compensada pelos seus hábitos. Mas, como você tem histórico familiar, você deve semestralmente, no mínimo, verificar de maneira adequada essa pressão, ou em um médico. Existem muitas campanhas por aí de verificação de pressão. Se você verificar, se estiver normal, tudo bem. Se estiver elevada, não fique desesperado, nossa, estou hipertensa, mas você deve aí procurar um médico num ambiente adequado,
para verificar de maneira adequada a pressão. Só existe uma maneira de saber se você é hipertenso ou não, verificando a pressão arterial de maneira adequada. E esse é um hábito muito salutar, isso não é ser hipocondríaco, nada, verificar a pressão esporadicamente. Quando você vai num médico, você vai no seu ginecologista ou no seu clínico, é obrigatório que de maneira adequada, com aparelhagem adequada, porque o manguito, aquele tecido que você coloca no braço para verificar a pressão, tem que ser do tamanho adequado, isso é importante, para verificar a sua pressão, um ambiente calmo, para você saber se é hipertenso ou não. E se você tiver dúvida, se o seu médico tiver dúvida, existem exames, existe um exame chamado monitorização ambulatorial de pressão arterial, que é uma verificação de 24 horas da sua pressão, para saber se você está ou não está hipertensa, o que acontece com a sua pressão na hora que você dorme, na hora que você está agitada, fazendo um exercício ou está parada. Isso é muito importante quando existe a dúvida se você está ou não hipertenso, porque essa dúvida tem que ser esclarecida. Por quê? Porque se for hipertensa, se você estiver hipertensa, aceite remédio, porque isso vai te proteger para você ter uma velhice tranquila e sem sequelas. Claro. Isso que é importante. Agora, o senhor falou sobre o aparelho, né? De ele tem que estar adequado para cada tipo de braço, né? Exatamente. Etc. Agora, de uns anos para cá, a gente começou a ver muitos aparelhos para vender em qualquer lugar, que a pessoa pode medir a própria pressão dentro de casa. Eles são eficazes? Se existe algum problema, alguma contraindicação? Existe sim. Não, nem todos os aparelhos são adequados. A verificação da pressão por esses aparelhos, por exemplo, no pulso, nem sempre são adequados. Eles podem ser úteis quando você já sabe que é hipertensa, faz a comparação para monitorar na sua casa e de preferência o aparelho do braço, e do tamanho normal. Porque se você analisar um aparelho de pressão de adulto, de obeso ou de criança, o comprimento desse manguito é diferente de uma pessoa para o outro. Por quê? Porque a pressão, esse aparelho tem relação com o comprimento e a largura do seu braço para dar a medida exata. Claro. Se você pegar um aparelho de criança que tem um manguito pequenininho e verificar no seu braço, vai dar 30 por 15 e é absolutamente errado. O contrário também, pegar um aparelho de adulto e botar numa criança, vai dar 6 por 4 e também está errado. Então, o aparelho tem que ser adequado, e esses aparelhos que você usa em casa, depois de ter certeza que ele está adequado ao que você vê no seu médico, ele é bom para você monitorizar se as medicações ou se a sua conduta está adequada diante da orientação médica. Ainda assim, quem tem que verificar na rotina e dizer se a pressão está adequada ou não é o seu médico. Claro. Isso é importante. Agora, o senhor falou sobre criança, né? Acho que é importante a gente trazer. O senhor disse aqui a faixa etária de quando a pressão alta começa a ser mais comum, ali a partir dos finalzinho dos 20, né? 30, mais comum não, que pode começar a acontecer. Certo. Agora, há alguns casos, imagino eu, que raros, estou presumindo aqui, de crianças, né? Como é que eles são diagnosticados, o tratamento, e se realmente são raros, pode me corrigir se eu estiver errado. A hipertensão arterial essencial ou primária não costuma acometer a criança. Quando uma criança está hipertensa, isso pode denotar problemas renais, pode denotar problemas circulatórios, malformações, certo? Vasculares. Então, glomerulonefrite difusa aguda era uma coisa muito comum, a GNDA. O que era a GNDA? Era uma lesão renal causada por amidalites de repetição, por Streptococcus beta-hemolítico. Então, a criança começava a ter dor de cabeça, vômito, você ia ver, estava hipertensa. Então, normalmente, na criança, existe sim hipertensão arterial, tem que ser muito bem diagnosticada, porque tem relação com patologias, com doenças que estejam ocorrendo dentro do organismo dessa criança, que precisa ser esclarecida. Às vezes o primeiro sinal de um problema renal ou de um problema circulatório outro, ou de uma malformação
congênita é a elevação da pressão. Tem que ficar monitorando para todas as idades, né, Exatamente. doutor? Eu acho que é isso. Se o senhor tiver alguma coisa mais para acrescentar, fique à vontade. Não, eu gosto de acrescentar exatamente isso. A nossa função aqui, seria legal eu trazer a última novidade de ontem. Não, eu gostaria que as pessoas que estiverem assistindo entendam que essa história de dizer não tomo remédio para pressão porque sou contra, porque vicia, porque eu não sinto nada, ou no homem é muito comum, claro, causa impotência sexual, isso é bobagem, Vá no seu médico e às vezes tem que testar vários medicamentos até adequar o medicamento que vai normalizar a pressão sem trazer efeito colateral nenhum. E, por favor, controlem sim sua pressão, porque é muito importante. O hipertenso que tem a pressão controlada é um ser humano normal. Sem dúvida nenhuma. É melhor sempre prevenir, né, do que ter problemas muito mais graves, enfim, podendo até causar morte, né, doutor? Exatamente, ou sequelas. Exatamente, o que às vezes é pior até. Muito obrigada, então. Eu conversei com o doutor Alfredo Salim, que é médico de família e trouxe esclarecimentos para a gente aqui sobre a hipertensão. Obrigada, viu, doutor? Bom sábado. Obrigado, Cídia. Obrigado a todos. Até a próxima. Bom, a gente segue aqui falando de outro assunto. Em Jacareí, no interior de São Paulo, os escorpiões foram encontrados